O amor puro nunca se engana, pois está admiravelmente cheio de luz e não fará nada que possa desagradar a Deus. É engenhoso em praticar o que é mais agradável a Deus, e ninguém o supera. Fica feliz quando se pode aniquilar e se consumir como oblação pura. Quanto mais dá de si, tanto maior é a sua felicidade. Mas também ninguém sabe pressentir os perigos de tão longe como ele. Sabe como desmascarar e sabe com quem está lidando. Mas os meus tormentos já estão chegando ao fim. O Senhor está me dando a ajuda prometida. Vejo-a em 2 sacerdotes, isto é, em Frei András e Padre Sopotko. No retiro antes dos votos perpétuos, pela primeira vez fui tranquilizada inteiramente, e mais tarde foi conduzida nessa mesma direção pelo Padre Sopotko. Aqui cumpriu-se a promessa do Senhor. Quando fui tranquilizada e instruída sobre a maneira de como proceder nesses caminhos de Deus, o meu espírito alegrou-se no Senhor, e parecia-me que não estava andando, mas correndo. As minhas asas abriram-se para o vôo, e comecei a elevar-me até o próprio sol abrasador. E não hei de descer antes de repousar nele, em quem a minha alma mergulhou para sempre. Abandonei-me inteiramente à influência da graça. Quão grandes são as profundezas em que Deus desce na minha alma. Não recuo nem resisto, mas mergulho nele, como no meu único tesouro. Sou uma só com o Senhor, o abismo entre nós, Criador e criatura, como que desaparece. Sou uma só com o Senhor, o abismo entre nós, Criador e criatura, como que desapareceu. Por alguns dias a minha alma ficou como que em êxtase contínuo. A presença de Deus não me abandonava por um momento sequer, e a minha alma permanecia numa contínua e amorosa união com o Senhor. Contudo, isso não me impedia de cumprir as minhas obrigações. Sentia que estava transformada em amor, toda incendiada, mas sem prejuízo. Continuamente estava absorta em Deus, que me atraía a si com tanta força e vigor que por vezes nem me dava conta de estar na terra. Durante muito tempo eu havia impedido a ação da graça de Deus e tinha medo dela, mas agora o próprio Deus, através do Frei András, afastou todos os obstáculos. O meu espírito voltou-se para o sol e floresceu em suas chamas para ele apenas. Já não compreendo. Abre aspas, interrompe e começa um novo pensamento em outro parágrafo. Desperdicei muitas graças de Deus, pois sempre temia que fosse ilusão, embora Deus me atraísse a si com tanta força que muitas vezes não tinha condições de eu me opor à sua graça. Quando me via de repente mergulhada nele, mesmo que quisesse inquietar-me, não podia. Tão grande era a paz que Jesus me concedia. E então ouvi na alma estas palavras: para que fiques tranquila de que sou eu o autor de todas estas exigências, eu te considerei uma paz tão profunda que, ainda que quisesses inquietar-te e ficar assustada, não estaria em teu poder fazê-lo, pois o amor inundará a tua alma até o ponto de te esqueceres de ti mesma. Mais tarde, Jesus deu-me um outro sacerdote, diante do qual mandou que eu abrisse a minha alma. Embora a princípio fizesse com um pouco de hesitação, uma severa admoestação de Jesus produziu na minha alma uma profunda humildade. Sob a direção deste sacerdote, a minha alma progredia rapidamente no amor a Deus e muitos desejos do Senhor foram concretizados exteriormente. Muitas vezes ficava refletindo sobre a coragem e a profunda humildade desse sacerdote. Oh, como é miserável a minha alma que desperdiçou tantas graças! Eu fugia de Deus e ele me perseguia com suas graças. Na maior parte das vezes recebia graças divinas, quando menos as esperava. Mas desde o momento em que o Senhor me deu um diretor espiritual, sou mais fiel à graça. Graças ao diretor espiritual e à sua vigilância sobre a minha alma, conheci o que é a direção espiritual e como Jesus a considera. Jesus me repreendia pela menor falta e fazia-me sentir que ele mesmo julga as coisas que eu apresento ao confessor. E toda falta contra ele atinge a mim mesmo.
Quando a minha alma, sob a sua direção, começou a sentir um profundo recolhimento e uma profunda paz, frequentemente ouvia na alma essas palavras: fortifica-te para o combate. Várias vezes repetida. Jesus me dá a conhecer com frequência o que lhe desagrada da minha alma, o que lhe desagrada na minha alma, e muitas vezes censurou-me por coisas aparentemente tão insignificantes, que, no entanto, tinha grande importância. Admoestava-me a exercitar-me como um mestre. Por vários anos, foi ele mesmo quem me educou, até o momento em que me deu diretor espiritual. Anteriormente, era ele próprio quem me dava a conhecer o que eu não compreendia. E agora manda que eu pergunte tudo ao confessor. E muitas vezes diz-me assim: eu te responderei pela boca dele. Fica tranquila. Ainda não me aconteceu de ter recebido uma resposta contrária ao que o Senhor exigia de mim e que eu apresentava ao diretor espiritual. Algumas vezes acontece que Jesus primeiro me recomenda certas coisas e ninguém sabe disso. E quando me aproximo do confessionário, o sacerdote recomenda-me exatamente o mesmo. Contudo, isso não acontece com muita frequência. Quando por muito tempo a alma recebia muitas luzes e inspirações, e depois que os confessores a confirmaram na paz, tranquilizando-a quanto à origem delas, se o seu amor é grande, em tal caso, Jesus lhe dá a conhecer que é tempo de pôr em prática o que recebeu. A alma reconhece que o Senhor conta com ela, e esse conhecimento lhe dá forças. Ela sabe que para ser fiel muitas vezes terá que se expor a diversas dificuldades, mas ela confia em Deus e graças a essa confiança chega até onde Ele a chama. As dificuldades não a assustam, são para ela como o pão de cada dia. Absolutamente não assustam nem a intimidam, tal como o cavaleiro, estando continuamente em luta, não se assusta com o estrondo dos canhões. Está longe de assustar-se, mas presta atenção para saber de que lado o inimigo ataca, a fim de conseguir a vitória. Não faz nada às cegas, mas investiga, reflete profundamente, e não contando consigo mesma, reza com fervor e pede conselho de cavaleiros experientes e sábios, e assim procedendo consegue quase sempre vencer. Porém, há ataques nos quais a alma não tem tempo nem de refletir, nem de pedir conselho, nem para mais nada. Nesse caso, tem de travar uma luta de vida ou morte. Algumas vezes é bom refugiar-se na chaga do coração de Jesus, não respondendo nem mesmo uma palavra. Só por esse ato o inimigo já está vencido. Em tempo de paz, a alma se esforça da mesma forma que durante a luta. Deve exercitar-se e muito, porque do contrário não alcançará a vitória. Considera o tempo da paz como o tempo de preparação para a vitória. A alma deve estar sempre alerta. Vigilância, mais uma vez vigilância. A alma que reflete recebe muita luz. A alma distraída expõe-se à queda e não deve admirar-se quando cai. Ó Espírito Divino, guia da alma, sábio é aquele a quem exercitais. Mas, para que o Espírito Divino possa agir na alma, é preciso silêncio e recolhimento. Oração. É pela oração que a alma se arma para toda espécie de combate. Em qualquer estado em que se encontre, a alma deve rezar. Tem que rezar a alma pura e bela, porque de outra forma perderia sua beleza. Deve rezar a alma que está buscando essa pureza, porque de outra forma não a atingiria. Deve rezar a alma recém-convertida, porque de outra forma cairia novamente. Deve rezar a alma pecadora, atolada em pecados, para que possa levantar-se. E não existe uma só alma que não tenha a obrigação de rezar, porque toda a graça provém da oração. Lembro que recebi a maior porção de luzes nas adorações, que fazia diariamente, durante meia hora, no tempo da quaresma, prostrado em cruz diante do Santíssimo Sacramento. Durante esse tempo conheci melhor a mim mesma e a Deus. Apesar de ter tido muitas dificuldades para fazer essa oração, mesmo tendo autorização dos superiores. Saiba a alma que, para rezar e perseverar na oração, deve munir-se de paciência e vencer corajosamente as dificuldades exteriores e interiores.
dificuldades interiores, desânimo, aridez, torpor da alma, tentações, exteriores, respeito humano e observância das horas que são destinadas para a oração. Eu mesma passei por isso, e se não fazia a oração no tempo a ela destinado, também não a fazia depois, porque as obrigações não me permitiam, e se a fazia, era com grande dificuldade, porque o pensamento me fugia para os meus deveres. Tive uma outra dificuldade. Quando a alma fazia bem a oração e saía dela com recolhimento interior e profundo, outros a perturbavam nesse recolhimento. E por isso deve ter paciência para perseverar na oração. Acontecia-me muitas vezes que, quando a minha alma estava mergulhada mais profundamente em Deus, tirava o maior fruto da oração e a presença de Deus acompanhava-me durante o dia. Tinha maior concentração no trabalho e maior perfeição em minha tarefa. Acontecia que justamente nessa ocasião recebia mais advertências por não cuidar das minhas obrigações, por ser indiferente a tudo. Porque as almas menos recolhidas querem também que as outras sejam semelhantes a elas, pois constituem para elas uma contínua ocasião de remorso. A alma nobre e delicada, ainda que a mais simples, desde que possua uma fina sensibilidade, vê Deus em tudo, encontra-o em toda parte, sabe encontrar a Deus até debaixo das coisas mais obscuras. Tudo para ela tem significado, a tudo dá grande valor, por tudo agradece a Deus, de tudo tira proveito para si e atribui toda a glória a Deus. Confia nele e não se confunde quando chega o tempo das provações. Ela sabe que Deus é sempre o melhor Pai e dá pouca importância ao respeito humano. Segue fielmente o menor sopro do Espírito e alegra-se com esse hóspede espiritual, agarrando-se a ele como uma criança à sua mãe. Onde outras almas param e se atemorizam, ela passa sem medo e sem dificuldades. Quando o próprio Senhor quer estar junto da alma e conduzi-la, afastará tudo o que seja exterior. Quando adoeci e fui transferida para a enfermaria, tive muitos dissabores por esse motivo. Éramos duas doentes na enfermaria. A irmã N recebia visitas das irmãs, a mim ninguém veio ver. É verdade que é uma só enfermaria, mas cada uma tem sua cela. Eram longas as tardes de inverno. A irmã N tinha luz, podia ouvir rádio, e eu nem podia preparar a minha meditação por falta de luz. Quando assim se passaram quase 2 semanas, uma tarde eu me queixava ao Senhor, porque sofria muito e nem podia preparar a meditação por não dispor de luz. O Senhor respondeu-me que viria todos os dias à tarde e me indicaria os pontos da meditação para o dia seguinte, que versavam sempre sobre sua dolorosa paixão. Dizia-me: reflete sobre o meu padecimento diante de Pilatos. E assim sucessivamente durante toda a semana, eu meditava sobre a sua dolorosa paixão. A partir daquele momento, uma grande alegria invadiu a minha alma, e já não desejava quaisquer visitas ou luz. Jesus me bastava por tudo. Aliás, o zelo das superioras pelas doentes era grande. No entanto, o Senhor fez com que eu me sentisse abandonada. Mas esse melhor mestre, para poder agir sozinho, afasta tudo o que é criado. Algumas vezes eu sofria tantas perseguições e sofrimentos que a própria Madre M disse que, abre aspas, no caminho da irmã, os sofrimentos parecem brotar da terra, fecha aspas. Disse-me ainda, abre aspas, eu olho para a irmã como para uma crucificada. No entanto, reconheço nisso a mão de Jesus. A irmã seja fiel ao Senhor, fecha aspas. Quero anotar um sonho que tive a respeito de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu era ainda noviça e tinha certas dificuldades que não conseguia superar. Tratava-se de obstáculos interiores, mas que se relacionavam com dificuldades exteriores. Fiz novenas a vários santos, mas a situação tornava-se cada vez mais difícil. Os meus sofrimentos, por esse motivo, eram tão grandes que já não sabia como continuar a viver. De repente veio a ideia de rezar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Comecei uma novena a essa santa, pois já antes do ingresso no convento tinha grande devoção a ela. Agora, me descuidei um pouco dela, mas nessa necessidade novamente comecei a rezar com todo fervor.
No 5º dia da novena, sonhei com Santa Teresinha, mas como se ela ainda estivesse na terra. Ocultando diante de mim o fato de ela ser santa, começou a dizer-me palavras de conforto, que eu não ficasse tão triste por causa desse problema, mas que confiasse mais em Deus. Disse-me: também sofri muito. Contudo, eu não estava muito convicta de que ela tivesse sofrido muito e disse-lhe: a mim parece que não tenha sofrido nada. Mas Santa Teresinha respondeu, assegurando-me de que havia sofrido muito, e me disse: saiba, irmã, que dentro de 3 dias a irmã resolverá esse problema da melhor maneira. Como eu não estava muito inclinada a acreditar nisso, então ela se deu a conhecer, revelando-me que era santa. Então a minha alma encheu-se de alegria e perguntei-lhe: você é santa? E ela me respondeu: sim, sou santa, e confie que aquele problema a irmã resolverá no 3º dia. E eu disse a ela: Santa Teresinha, diga-me, irei para o céu? Respondeu-me: a irmã irá para o céu. E serei santa? Respondeu-me: a irmã será santa. Mas, Teresinha, eu serei uma santa como você nos altares? E ela me respondeu: sim, você será uma santa como eu, mas deve confiar muito em Jesus. E perguntei-lhe se meu pai e minha mãe irão para o céu. Abre aspas, frase incompleta. Respondeu-me: irão. E continuei a perguntar: e as minhas irmãs e meus irmãos irão também para o céu? Respondeu-me que rezasse muito por eles, mas não me deu uma certeza. Compreendi que necessitavam de muitas orações. Tratou-se de um sonho, e como diz o provérbio, o sonho é ilusão, e só Deus é salvação. No entanto, no 3º dia resolveu-se esse difícil problema com muita facilidade. Como me tinha dito, cumpriu-se ao pé da letra tudo o que se relacionava com essa questão. Foi um sonho, mas ele teve seu significado. Em determinado momento, eu me encontrava com a irmã N na cozinha, e ela ficou um pouco zangada comigo, e por penitência mandou que eu me sentasse em cima da mesa. E ela mesma trabalhava muito, limpava e lavava, enquanto eu estava sentada na mesa. As irmãs que ali vinham ficavam estupefatas vendo-me assim, e cada qual dizia o que queria. Uma, que eu era preguiçosa. Outra, que eu era mesmo excêntrica. Eu era então um postulante. Outras diziam: que freira será ela? Contudo, não podia descer, porque essa irmã me havia ordenado sob obediência que ficasse sentada até que ela me mandasse descer. Realmente, quantos atos de mortificação eu fiz nessa ocasião, só Deus o sabe. Pensava que ia morrer de vergonha. Às vezes era o próprio Deus que permitia essas coisas para o meu aperfeiçoamento interior. Mas o Senhor me recompensou com um grande consolo por essa humilhação. Durante a bênção, viu em grande beleza. Jesus olhou para mim com bondade e disse: minha filha, não tenhas medo dos sofrimentos, eu estou contigo. Uma vez tive que ficar de plantão à noite, e sofria tanto na alma em razão da pintura daquela imagem, que já não sabia a que me agarrar. De um lado, todos me diziam que se tratava de uma ilusão. De outro, um sacerdote me disse que talvez Deus quisesse justamente que lhe fossem prestadas honras através daquela imagem. Portanto, era preciso conseguir aquela pintura. A minha alma estava muito cansada. Quando entrei na capela, aproximei a minha cabeça do sacrário, bati e disse: Jesus, vede que grandes dificuldades tenho por causa da pintura da imagem. E ouvi uma voz do sacrário: minha filha, os teus sofrimentos já não durarão muito. Um dia vi 2 estradas, uma larga, atapetada de areia e flores, cheia de alegria e de música e de vários prazeres. As pessoas caminhavam por essa estrada dançando e se divertindo, chegavam ao fim sem se aperceberem disso, e no final dessa estrada havia um enorme precipício, ou seja, o abismo do inferno. Essas almas caíam às cegas na voragem desse abismo. À medida que iam chegando, assim tombavam, e seu número era tão grande que não era possível contá-las.
e avistei uma outra estrada, ou antes uma vereda, porque era estreita e cheia de espinhos e de pedras, por onde as pessoas seguiam com lágrimas nos olhos e sofrendo dores diversas. Uns tropeçavam e caíam por cima dessas pedras, mas logo se levantavam e iam adiante. E no final da estrada havia um magnífico jardim, repleto de todos os tipos de felicidades. E aí entravam todas essas almas. Já no primeiro momento, esqueciam-se de seus sofrimentos. Quando havia adoração na casa das irmãs da Sagrada Família, à noite fui com uma de nossas irmãs para essa adoração. Logo que entrei na capela, a presença de Deus envolveu a minha alma. Rezava como o fazia em determinados momentos, sem pronunciar palavra. De repente, vi o Senhor, que me disse: Fica sabendo que se descuidares da pintura da imagem e de toda a obra da misericórdia, terás que responder por um grande número de almas no dia do juízo. Depois destas palavras do Senhor, entrou na minha alma um certo temor e medo. Não conseguia me acalmar. Ressoavam aos meus ouvidos essas palavras: Sim, então no dia do juízo terei que responder não apenas por mim, mas também por outras almas. Essas palavras calaram profundamente no meu coração. Quando voltei para casa, entrei, entre aspas, no pequeno Jesus, fecha aspas. Prostrei-me no solo diante do Santíssimo Sacramento e disse ao Senhor: Farei tudo o que estiver ao meu alcance, mas peço-vos, ficai sempre comigo e dai-me forças para cumprir a vossa santa vontade, porque vós podeis tudo, e eu por mim mesma nada posso. Sucede-me há algum tempo que eu sinto na alma quando alguém reza por mim. Sinto imediatamente na alma, e também quando uma alma solicita a minha oração. Embora não me diga isso, sinto através de uma inquietação, como se alguém me chamasse, mas logo que rezo, reencontro a paz. Em determinado momento, eu desejava muito receber a Santa Comunhão, mas porque tinha uma certa dúvida, não fui comungar. Sofri terrivelmente por essa razão. Parecia que o meu coração se partiria de dor. Quando fui trabalhar cheia de amargura no coração, de repente Jesus colocou-se ao meu lado e disse-me: Minha filha, não faltes à comunhão, a não ser quando tiveres a certeza de que pecaste gravemente. Afora isso, não permitas que nenhuma dúvida impeça a tua união comigo no meu ministério de amor. As tuas pequenas faltas desaparecerão no meu amor como uma palha jogada num grande braseiro. Fica sabendo que muito me entristeces quando me abandonas na Santa Comunhão. À noite, quando entrei na pequena capela, ouvi na alma estas palavras: Minha filha, medita sobre estas palavras. E estando em agonia, rezava com mais intensidade. Quando eu comecei a refletir mais profundamente, muita luz se derramou na minha alma. Conheci de quanta perseverança necessitamos na oração. E de uma oração tão penosa, de repente, não poucas vezes, nossa salvação. Quando me encontrava em Quierx, para substituir por pouco tempo uma das irmãs, aconteceu-me que um dia à tarde fui andando pelo jardim e detive-me à beira do lago, e por um bom tempo fiquei absorta pensando sobre esse elemento da natureza. De repente, vi ao meu lado Jesus, que me disse benignamente: Tudo isso criei para ti, esposa minha, e fica sabendo que toda essa beleza nada é, em comparação com o que preparei para ti na eternidade. A minha alma foi inundada de tamanho consolo, que fiquei aí até a noite, parecendo-me que tinha sido só um breve momento. Eu tinha esse dia livre destinado para o retiro de um dia, portanto toda a liberdade para me entregar à oração. Oh, como Deus é infinitamente bom! Persegue-nos com a sua santa bondade. Na maior parte das vezes, acontece que o Senhor me concede as maiores graças, quando eu nem espero. Ó hóstia santa, encerrada para mim num cálice de ouro, para que em meio ao deserto do exílio eu atravesse pura, imaculada, intacta, e que isso a força do teu amor realize. Hóstia santa, reside na minha alma, amor mais puro do meu coração,
que tua luz dissipe as trevas, não negarás a graça ao coração humilde. Ó hóstia santa, enlevo do céu, embora escondas a tua beleza e te apresentes a mim numa migalha de pão, a fé firme rasga esse véu.